Ele foi traído por seus aliados mais próximos em seu partido e marcado como traidor, mas retorna 20 anos depois como o mais forte matador de heróis. Zell era uma das 14 lanças do Império, que eram os heróis que lutavam e protegiam o país. Mas as coisas rapidamente desandam quando o Imperador os envia em uma arma mortal. Dos 14 heróis, 3 morrem na jornada, enquanto 7 deles fogem para salvar suas vidas contra os inimigos mais fortes. Mas Zell e 3 de seus amigos não foram covardes e lutaram bravamente contra essas probabilidades insuperáveis, até vencendo a batalha por seu país. Enquanto voltavam por algumas selvas densas, foram emboscados pelos 7 heróis que fugiram. E Zell, junto com seus 3 amigos cansados, foram rapidamente superados. Os 7 heróis mataram os amigos de Zell enquanto o cortavam no olho também, mas ele de alguma forma sobrevive. As 7 lanças são mais tarde conhecidas como os 7 heróis, enquanto Zell e seus amigos são chamados de as 4 lanças da traição, já que os 7 heróis anunciaram que Zell e seus amigos fugiram do inimigo. 20 anos depois, a capital é bem guardada pelo mosteiro para impedir que qualquer camponês passe. Todos os dias, várias pessoas que tentam entrar na fronteira ilegalmente são enforcadas e mortas publicamente. E esse dia não foi diferente, pois o monge-chefe, Haas, enforca 4 camponeses antes de ordenar suas mortes. Logo, ele ouve um barulho vindo de trás e descobre que um de seus guardas encontrou outro imigrante ilegal, que é apenas uma menina. Haas, no entanto, é o ancestral de Trump e não tem simpatia pelos imigrantes, pois ordena a morte dela também. Mas felizmente Zell aparece atrás dela, alegando que ela é sua irmã enquanto tenta ir embora com ela. Haas não se deixa enganar tão facilmente, e afirma que agora ambos serão executados. Antes que Zell pudesse fazer qualquer coisa, um homem alto com cabelo azul aparece atrás deles e os agarra, fingindo ser um parente enquanto pede desculpas a Haas e o suborna com algumas moedas de ouro. Essa estratégia funciona, pois Haas os deixa partir enquanto o homem de cabelo azul lhes diz que não podem atravessar as fronteiras tão facilmente sem nenhum planejamento. Ele afirma que ele mesmo pagou muito dinheiro aos contrabandistas e planejou isso extensivamente, então eles devem ficar fora do caminho e não causar problemas. Ele olha para a garota chamada Pipi e pergunta por que diabos ela quer entrar nas fronteiras, enquanto ela responde tristemente que não há mais nada para ela em sua aldeia, onde tudo foi destruído. De repente, Zell aguça os ouvidos ao ouvir pessoas se aproximando, então ele pega Pipi e a lança no riacho abaixo antes de dizer ao homem de cabelo azul para preparar sua arma. O homem estava confuso, mas logo 13 guardas surgiram por trás, cercando-os completamente enquanto pedem ainda mais dinheiro. Zell percebe que o mosteiro é apenas uma fachada, pois somente pessoas que doam muito dinheiro recebem permissão para cruzar a fronteira. Logo, um dos guardas decide atacar, mas sem hesitar, Zell o corta ao meio com apenas um golpe de sua espada. Isso realmente choca o homem de cabelo azul, já que ele não sabe que Zell é um dos antigos heróis. E à medida que mais guardas o atacam, Zell os derrota rapidamente enquanto os corta sem esforço. Uma vez que os guardas estavam mortos, ele os joga todos no riacho abaixo, enquanto o homem de cabelo azul o observa impressionado e pede sua ajuda. Ele se apresenta como Weed e promete contrabandear ele e Pipi, para dentro das fronteiras também. Naquela noite, os 3 são transportados pelo riacho em um pequeno barco, que os leva a uma taverna suspeita. Zell começa a beber como meu tio alcoólatra, mas logo Weed o leva para um quarto para conhecer a chefe dos contrabandistas chamada Altia. Altia acaba sendo uma mulher bonita que começa a fazer perguntas antes de dizer a Zell que amanhã é a última chance de ver os 7 heróis e obter seus autógrafos, já que estão partindo para suprimir uma guerra civil nas fronteiras. Isso chama a atenção de Zell, pois ele não quer nada mais do que se vingar desses assassinos de coração frio. Mas antes que ele possa perguntar qualquer coisa, um homem entra na sala e afirma que os monges estão na taverna com armas. Altia sai rapidamente enquanto Haas, o chefe dos monges, afirma que recebeu notícia de que essa taverna é um covil de contrabandistas. Altia rapidamente nega, mas Haas trouxe um dos anões que ela ajudou a entrar, que a delata completamente para salvar sua vida. Foi tudo em vão, no entanto, pois o monge decidiu praticar suas habilidades de beisebol na cabeça dele, matando-o imediatamente. Uma briga generalizada começa quando os monges atacam todos, enquanto Haas consegue pegar Pipi e jura fazer dela um exemplo. Weed tenta abrir caminho, mas antes que Haas pudesse machucar Pipi, Zell chega da varanda e corta as cordas de um barco gigante que cai em cima dos monges, matando vários deles, enquanto também liberta Pipi no processo. Zell se levanta para contar os monges restantes enquanto Haas grita para ele que desafiar os monges é igual a desafiar os 7 heróis. Mas Zell não é um bajulador dos heróis e afirma que é um bônus para ele, enquanto mata outro monge com um único golpe. Haas rapidamente escapa e logo sirenes começam a tocar na cidade, o que significa que a segurança foi reforçada. Altia afirma que eles terão que se manter discretos por alguns dias agora, mas Zell afirma que ele entrará na capital de qualquer maneira, já que os heróis partirão amanhã. Altia fica impressionada com sua determinação e afirma que há uma rota secreta que o mosteiro não conhece e que eles podem usar. Logo eles começam a correr pelos túneis escuros enquanto matam os pequenos goblins que os atacam, até que logo emergem em uma abertura. Para seu horror, no entanto, um goblin gigante emerge da escuridão e bloqueia seu caminho. Altia começa a ter PTSD, mas Zell não perde tempo e tenta atacar o monstro de frente.
Infelizmente, porém, a pele do monstro é muito dura, e sua espada não faz nada enquanto o Goblin agarra Zell em seus punhos e o soca contra a parede. Zell fica lá inconsciente enquanto Altia começa a surtar, afirmando que todos vão morrer. Mas Weed não desiste e joga um anel metálico na cabeça do monstro, derrubando-o para trás antes de usar o anel para fazer o monstro tropeçar. Quando o monstro cai no chão, Weed começa a procurar uma rota de fuga, mas logo o Goblin gigante se levanta para a segunda rodada. Weed atira seu anel na cabeça do monstro novamente, conseguindo rachar a pele dura. Mas desta vez, sua sorte acaba quando o monstro agarra o cordão e o lança contra uma parede, derrubando-o no chão. Altia consegue salvar a vida de Pipi, mas agora está presa sem nenhuma maneira de escapar. Justo quando Weed pensou que tudo estava acabado, ele nota uma luz brilhante acima dele, onde Zell estava deitado inconsciente. Em segundos, Zell pula na cabeça do monstro antes de cortá-la ao meio com um único golpe de sua espada. Altia fica chocada com a força do garoto, enquanto Zell diz a Weed para se levantar, pois eles têm um navio para pegar. Quando estavam prestes a partir, Zell sente perigo e diz a todos para recuarem enquanto um corte mágico evapora completamente o corpo do monstro. Zell está chocado, mas logo encontra Raz na borda acima do Homem Alto que parece ter uma espada mágica com ele. Ele percebe que a situação pode rapidamente sair do controle e diz a Wade e aos outros para ficarem para trás, enquanto Raz explica que esse homem também era um contrabandista antes, mas agora trabalha para eles. O Homem Alto então pega sua espada novamente quando Zell nota uma fada amarrada ao cabo gritando de dor, que estava criando aqueles ataques mágicos. O homem balança sua espada, criando um corte aéreo, mas Zell corajosamente intercepta o ataque e o corta ao meio, surpreendendo tanto Raz quanto seu assassino contratado. Zell começa a chorar como uma criança depois disso, gritando para eles pararem de usar a espada, o que confunde Witch e Althea, mas Peppo também percebe que a fada parece estar em extrema dor sempre que os ataques mágicos são usados. Raz ri de Zell e diz ao homem para terminar o trabalho, mas o homem guarda sua espada, afirmando que foi pago para garantir que eles não conseguissem alcançar o navio, e agora é tarde demais para pegar o navio, o que significa que seu trabalho está feito. Raz imediatamente implora para ele ficar e oferece ainda mais dinheiro para incapacitar Zell completamente, então o homem concorda e tira sua espada novamente, atacando Zell com toda a sua força, fazendo a caverna desabar. Zell desce para um nível inferior da caverna, onde se levanta ferido e encontra Raz de pé, que afirma saber que a raça de Zell obtém energia da lua, mas que neste nível da caverna ele não pode mais ver a lua, o que significa que ele está acabado. Imediatamente, um grupo de guardas surge com armas e o cerca completamente antes de atacá-lo juntos. Zell rapidamente recupera os sentidos e desvia dos ataques sem esforço, antes de desferir um golpe de espada em um dos guardas que mal consegue bloqueá-lo. Zell parece impressionado e percebe que esses guardas são definitivamente fortes, enquanto os guardas ficam assustados com a incrível força de Zell. Raz diz para eles atacarem novamente, mas desta vez Zell rapidamente desvia e pousa à frente deles, forçando Raz a correr. Zell o persegue enquanto os guardas o seguem, mas antes que pudessem atacar, Zell enfia sua espada no chão, fazendo com que a área ao seu redor queime com um fogo roxo, que imediatamente derrete todos os guardas em uma bagunça de metal derretido e parte de corpos queimados. Raz está tão chocado que nem consegue falar e pergunta como Zell sabia sobre uma armadilha que nem ele conhecia. Mas Zell responde calmamente que já visitou este lugar muitas vezes no passado. Ele o joga pela próxima porta e entra, onde encontra outro sumo sacerdote sentado perto de uma estátua. Zell passa calmamente por ele e se aproxima da estátua, enquanto o sacerdote grita para ele se afastar, já que nem mesmo os 7 heróis têm permissão para vir aqui, pois este é o local de descanso de Ergnak, um servo dos heróis que se sacrificou para proteger a cidade, criando um círculo mágico depois que as 4 lanças da traição traíram o reino e foram mortas pelos 7 heróis. Zell ri disso enquanto começa a falar baixinho com a estátua de Ergnak, afirmando que um grande homem como ele está sendo chamado de servo dos heróis hoje. Ele se lembra do momento pouco antes dos 14 heróis estarem prestes a partir em sua última expedição. Mas Zell foi com Ergnak para as cavernas subterrâneas para garantir que a cidade estivesse devidamente defendida, enquanto os outros 13 heróis avançavam na floresta para enfrentar o inimigo. Lágrimas caem dos olhos de Zell enquanto ele diz à estátua de Ergnak que o homem que ele pensava ser seu melhor amigo estava rindo mais quando Zell e 3 outros amigos seus estavam sendo despedaçados após a emboscada. Ele gritou que aqueles desgraçados só queriam reivindicar toda a glória da vitória para si mesmos. E foi isso que aconteceu, pois foram celebrados quando voltaram ao reino como heróis e conseguiram todo o dinheiro e fama que poderiam precisar. Depois de desabafar, Zell se levanta novamente e tira sua espada para ativar outro círculo mágico, quando o sumo sacerdote começa a gritar para ele parar e diz a Raz para impedir o garoto a qualquer custo. Raz, no entanto, é uma verdadeira vadia, então o sumo sacerdote dispara alguns dardos escondidos em Zell, mas ele é rápido demais e bloqueia os dardos enquanto corta o círculo mágico ao meio, destruindo-o completamente. O sumo sacerdote assiste horrorizado enquanto todo o mosteiro começa a desmoronar, e logo, toda a muralha da fronteira feita pela magia de Ergnak desmorona em nada, abrindo os portões da cidade capital para todos.
Isso imediatamente cria um tumulto, pois todos os camponeses começam a correr para entrar na cidade, onde encontram Haas saindo dos escombros, ainda vivo. Haas, felizmente, localiza o homem alto com a espada mágica e oferece pagar o que ele quiser para protegê-lo, mas o homem recusa a oferta e vai embora, deixando a multidão furiosa pegar o sacerdote corrupto. Zell sai lentamente dos túneis, lembrando-se de Egnak com tristeza, e jura matar os 7 heróis, enquanto do outro lado, Wade rastreia e impede os guardas do mosteiro de escaparem no último navio, enquanto o próprio Zell rouba um Pokémon tipo dragão ou algo assim enquanto voa ao lado do navio para a cidade. Enquanto isso, dentro da cidade, os ricos e a elite tremem ao ver a fronteira desmoronando, mas os soldados dizem para eles se acalmarem, pois os 7 heróis ainda estão na cidade e irão protegê-los a qualquer custo. Zell segue diretamente em direção aos heróis, mas deixa sua raiva tomar conta e paga por isso quando os arqueiros do reino, que são grandes fãs de Game of Thrones, derrubam o dragão com extrema facilidade. Zell, com seu pequeno e irritado cérebro, não pensou que isso aconteceria, então ele não consegue recuperar o controle enquanto seu dragão agitado se choca contra o chão abaixo, cercado por pessoas e guardas. Zell, no entanto, não se abala com isso ao sair da cratera para a surpresa de todos, e olha em direção à entrada, apenas para vê-la sendo aberta enquanto um dos 7 heróis, chamado Glenn, sai junto com seus guardas. Zell imediatamente tem PTSD do tempo em que seus amigos foram massacrados e, sem pensar 2 vezes, ele pega sua espada e tenta cortar a cabeça de Glenn. Para sua surpresa, no entanto, sua espada para pouco antes de alcançar sua garganta e ele percebe que um dos guardas jogou uma adaga mágica perto dele que o congela completamente. Para surpresa de todos, porém, Zell ainda consegue mover um pouco os braços, mesmo depois de ser parado por uma das magias mais fortes do mundo. Infelizmente, porém, Zell está em grande desvantagem numérica, pois os guardas rapidamente o prendem com suas algemas de arame, parando completamente seus movimentos enquanto ele luta para respirar. Sua espada cai no chão, e logo todo o público começa a gritar por seu sangue, implorando a Glenn que mate o garoto por ter ousado levantar sua arma contra um dos grandes heróis. Glenn lentamente se aproxima do preso Zell, mas justo quando Zell pensou que sua busca por vingança havia terminado antes de começar, Glenn acaba surpreendendo-o ao se virar para o público, afirmando que é apenas uma criança das terras fronteiriças fora da cidade, e provavelmente enfrentou uma vida difícil na periferia, então ele o perdoa por este ato. A multidão fica em silêncio, mas logo explode em aplausos para Glenn, o misericordioso, que é tão santo que perdoaria até mesmo uma pessoa que tentou matá-lo. Isso quebra completamente Zell ao perceber que Glenn e os outros já conseguiram o que queriam. Depois de matar seus amigos e quase matá-lo, eles acumularam tanto respeito e fama que são basicamente os que comandam todo o país. Ele fica lá na chuva, sozinho, e com o coração pesado começa a se mover para a floresta quando, de repente, Daenerys Targaryen desce em um dragão antes de pegá-lo e voar para o céu. Zell se submete ao seu destino enquanto Dany tira uma espada de aparência estranha e estava prestes a esfaqueá-lo quando Weed a atinge por trás com sua nave aérea. Infelizmente, porém, a aeronave foi feita pela Boeing, então caiu imediatamente, mas foi o suficiente para salvar a vida de Zell por um tempo. Dany se levanta mais uma vez e tira sua espada enquanto se move furiosamente em direção a um Zell quebrado, mas antes que ela pudesse matá-lo, Pipi pula no meio dizendo a Dany para deixar o homem em paz. Dany, irritada, diz a ela para sair do caminho se quiser viver, mas Pipi mantém sua posição. Para sua surpresa, essa psicopata absoluta balança sua espada na direção da menina, quase a matando. Pipi cai no chão e estava prestes a ser espetada quando Weed chama Dany de princesa. Pela primeira vez, ele não estava sendo homofóbico, pois descobriu-se que Dany era na verdade uma princesa do mesmo clã que ele, disfarçada de soldado. Ela grita para Weed ficar para trás, pois esse pirralho de cabelo branco tirou a vida de seu irmão. Weed fica chocado com isso enquanto Dany imediatamente tenta esfaquear Zell através de Pipi. Zell, no entanto, levanta-se em transe e salva Pipi enquanto é esfaqueado na perna. Antes que Dany pudesse reagir, Zell se aproxima dela com sua adaga e quebra seu capacete antes de colocar a lâmina em sua garganta. Dany fica chocada e se urina ao cair no chão derrotada, enquanto Zell cai no chão inconsciente. Weed rapidamente leva todos eles para um pequeno campo de refugiados perto da cidade para que Zell pudesse se recuperar, mas Dany não quer saber disso, pois afirma que ele matou seu irmão, Krat, o líder do clã, o que significa que ele precisa morrer, mas Weed a impede, afirmando que o irmão dela também era seu líder, e ele sabe que Krat não gostaria que ela seguisse um caminho de vingança sem sentido. Zell ouve tudo isso e se levanta antes de jogar sua espada nela e dizer para matá-lo, mas tudo o que ele recebe é um soco de quebrar o queixo de Weed, que diz para ele se controlar, pois não se pode desistir de uma missão tão facilmente. Ele então se vira para a vadia dragão e diz para ela se acalmar também, já que ele acha que Zell pode ajudá-los a encontrar sua irmã mais velha, que foi para um reino vizinho negociar a paz, mas foi sequestrada no caminho. Zell diz a ele que é fraco e não pode fazer nada, mas depois de uma pequena conversa motivacional, ele concorda em ajudar Weed a encontrar a garota. Alguns dias se passam e Zell ainda parece deprimido quando Pipi corre até ele e afirma que encontrou algumas pessoas da mesma raça que ela, então ela ficaria com eles e montaria uma aldeia. Antes que ele pudesse responder, Zell pega sua espada ao sentir uma presença forte, mas Pipi o acalma, afirmando que é apenas o centurião, que é um bom sujeito e tem ajudado ela.
Weed ouve o barulho, então sai da tenda quando seus olhos se arregalam ao lembrar que esse careca era um dos caras que sequestraram a princesa de seu clã. Ele imediatamente joga seu anel em direção ao careca, que rapidamente o agarra, alegando que é muito modesto e consciente e nunca faria algo assim. Weed, no entanto, ainda não está convencido e começa a zombar de sua cabeça careca e da atitude de Creme Puff, o que irrita o centurião, que quebra a corda facilmente. Weed está chocado, mas antes que pudessem fazer qualquer coisa, um menino chamado Zef, que é da mesma raça que Pipi, corre em direção ao careca pedindo sua proteção enquanto é perseguido por 4 homens. O centurião os nocauteia, mas logo um grande grupo de bandidos chega dizendo ao centurião para entregar as crianças. O centurião manda eles caírem fora e tira sua adaga que tem o brasão do herói Landgrave. Ele diz para eles recuarem, pois está trabalhando sob o comando do herói. Mas um dos bandidos se aproxima e tira sua própria adaga, que é um pouco maior que a do careca. O centurião fica inseguro enquanto o líder dos bandidos afirma que está em uma missão secreta sob o mesmo comando do herói. Então ele deveria recuar. Os bandidos logo começam a diminuir a distância enquanto o centurião se pergunta o que deve fazer, mas antes que alguém pudesse tocar em Pipi, Zell os corta ao meio com um único golpe de sua espada. Os bandidos ficam chocados com isso e decidem atacá-lo todos de uma vez, mas Zell se move mais rápido que uma cobra enquanto corta todos os bandidos sem nem suar. O líder dos bandidos começa a ficar nervoso enquanto mostra sua adaga, afirmando que o herói se vingaria, mas Zell corta a adaga em sua mão. O bandido cai no chão e pede ao centurião para ajudá-lo, mas o centurião o apunhala no outro braço, pedindo que diga a verdade. Antes que pudessem fazer qualquer coisa, um homem chamado Fargo aparece do nada e pergunta o que está acontecendo. O bandido imediatamente corre em sua direção, alegando que fez tudo o que ele disse, mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, Fargo o corta no pescoço, matando-o imediatamente. Ele afirma que a adaga foi roubada há um mês e deve ter caído nas mãos desses bandidos. Ele então caminha em direção a Zell e afirma que ele é um bom lutador, enquanto o centurião agradece por tê-lo salvado também. Por outro lado, Weed ainda não está convencido e pergunta a Fargo por que diabos eles sequestraram a primeira princesa Sharon. Fargo olha para ele e afirma que eles têm a localização perfeita dela, e que foi necessário para evitar uma guerra. Ele afirma que não pode libertá-la ainda, mas que podem organizar um encontro. Mais tarde naquela noite, eles conseguiram derrotar os bandidos restantes e libertar os prisioneiros, após o que foram dormir enquanto Weed e Danny se dirigiram para a mansão de Fargo para organizar uma reunião. Para sua surpresa, no entanto, eles são rapidamente cercados pelos mesmos bandidos que Zell matou naquele dia. Weed fica horrorizado ao perceber que essa magia é das Terras das Sombras, que transforma pessoas mortas em zumbis. Uma briga total começa enquanto ele e Danny tentam lutar para sair da horda de zumbis, mas não importa quantos eles cortem, os zumbis simplesmente se regeneram e atacam novamente. Fargo os observa silenciosamente da janela e decide que ambos estão tão bons quanto mortos, então ele sai da mansão e se dirige ao acampamento para acabar com Zef e toda a sua linhagem racista. Ele entra na tenda deles apenas para encontrá-los dormindo, mas infelizmente para ele, os pais acabam acordando. Ele rapidamente mata a mãe antes que o pai comece a lutar com ele, mas Fargo rapidamente o domina e mata também, deixando Zef dormindo sozinho e desprotegido. Pouco antes dele estar prestes a matá-lo, no entanto, Pipi grita com ele por trás, pois viu tudo e diz para deixá-los em paz. Enquanto isso, Danny e Weed estão completamente cercados pelos zumbis que estão prontos para devorá-los. Mas logo Danny se lembra de que ela é a rainha dos dragões e chama seu dragão estúpido que o salva mais uma vez. Danny então destrói os zumbis antes de voar para a segurança com Weed. Logo eles retornam ao acampamento onde encontram Fargo espancando a pobre Pipi. De alguma forma, mesmo com todo esse barulho, Zef ainda está dormindo profundamente. Fargo ri da tentativa patética dela de salvar o garoto antes de usar sua magia negra para criar um monstro a partir dos pais mortos de Zef. Quando Zef acorda, ele é nocauteado novamente no chão. Fargo então se vira para Pipi e estava prestes a matá-la, mas El chega bem a tempo, bloqueando o ataque facilmente mais uma vez. Ele olha para a monstruosidade que Fargo se tornou, mas já esperava por isso, já que ele era o segundo em comando do malvado herói Landgrave. Zell rapidamente usa sua própria magia, que cria um monte de tentáculos saindo de sua bunda com espadas, o que o ajuda a acabar rapidamente com o zumbi antes de se virar para Fargo. Fargo está extremamente chocado ao ver isso, pois não tem ideia de como um garoto pode ser tão poderoso. Zell, no entanto, não perde tempo, e logo corta os braços de Fargo também, mas durante a confusão, todo o acampamento finalmente acorda, e ao ver a cena horrível, assume imediatamente que Zell enlouqueceu e matou a família de Zef antes de ferir Fargo, que tentou salvá-los. Eles correm em sua direção com paus e pedras, enquanto Zell se pergunta se deveria simplesmente matá-los e acabar com isso. Mas felizmente a Vadia Dragão chega a tempo, e o resgata de toda essa merda. Mais tarde naquela manhã, Pipi tenta fazer os líderes do acampamento entenderem que eles entenderam tudo errado, mas obviamente eles se recusam a acreditar nas palavras de uma garotinha estúpida.
Enquanto isso, Dani pede desculpas a Zell por tentar matá-lo e afirma que quer ajudá-lo em sua missão também. Logo depois, eles partem nas costas do dragão diretamente para o castelo de Landgrave para encurralá-lo e obter informações sobre Sharon. Mas Landgrave parece ter alertado seus guardas e eles formaram um mini exército cercando o castelo. No momento em que são avistados no céu escuro e estrelado, a brigada do dragão imediatamente lança-se em movimento, perseguindo Zell e seu grupo enquanto os arqueiros se preparam para atirar nele. Como se isso não fosse suficiente, os guardas decidiram chamar os reforços pesados e logo uma enorme máquina de artilharia emerge do castelo. Reed fica chocado ao ver isso, mas Zell olha para a máquina com nostalgia ao lembrar-se da época em que ele e Landgrave eram jovens e foram encarregados de criar essa arma mágica do zero. Naquela época, o Império estava à beira da ruína por causa dos ataques inimigos, e essa arma era sua última linha de defesa. Landgrave era o arquiteto-chefe da arma, enquanto Zell, o espadachim mais forte do país, deveria proteger este lugar de ataques inimigos. De volta ao presente, a Brigada do Dragão começa a persegui-los diretamente na linha de fogo da artilharia, enquanto os arqueiros atiram implacavelmente neles. Wedge fica confuso, já que Zell não está revidando, mas é difícil para o pequeno herói contra-atacar, pois todos esses soldados costumavam ser seus camaradas de confiança que lutaram ao seu lado. Ele tenta encontrar uma brecha, já que não quer matar nenhum desses soldados inocentes que estão apenas seguindo ordens, mas ele precisa fazer algo se quiser sair vivo dessa situação. Ele pega suas espadas mágicas e se prepara para a luta quando o canhão de artilharia finalmente carrega e dispara uma explosão massiva diretamente contra eles. Mas, para surpresa de todos, Zell avança diretamente na explosão de artilharia antes de cortá-la com sua espada. Os guardas pensam que mataram o pequeno herói, mas logo o dragão de Dani emerge da fumaça e começa a voar para longe. A Brigada do Dragão segue apenas para descobrir que Zell e seu grupo não estão em lugar nenhum. Percebendo isso, todo o castelo entra em desordem enquanto todos começam a procurar por esses rebeldes. Mas Zell conhece o castelo inteiro como a palma da sua mão, já que passou tanto tempo nele, e encontra essa passagem secreta rapidamente. Enquanto correm pelos corredores estreitos, acabam ficando cara a cara com o centurião careca que bloqueia o caminho. Confusos, já que apenas os aliados mais próximos de Landgrave conhecem esse caminho secreto, Zell e os outros pegam suas espadas, dizendo ao careca para sair do caminho. Mas, para sua surpresa, um pequeno Puff começa a chorar ao afirmar que viu que tipo de monstro Fargo era e tem vergonha de admitir que trabalhou para ele por tanto tempo. Ele afirma que Landgrave e Fargo estão planejando algo muito maligno e que não pode mais apoiar isso. Ele também afirma que foi ele quem capturou a princesa Sharon e a levou para o santuário. Wedge fica bravo com isso e o agarra pelo pescoço, mas Zell diz para ele se acalmar. O centurião promete levá-los ao lugar onde deixou as garotas e veste os três com trajes de donzela. Logo ele os conduz por uma série de túneis até chegar a um grande portão onde um grupo de homens mascarados diz para ele deixar as garotas com eles. Desta vez, no entanto, o careca diz para chamarem Fargo pois ele quer falar com ele. Com medo do grande homem careca, os homens mascarados rapidamente voltaram para buscar Fargo, que sai lentamente com um braço ferido. Ele percebe que algo parece ter entrado na cabeça do centurião quando ele começa a perguntar o que ele estava fazendo com as garotas e queria ver por si mesmo. Ele começa a chorar e revela que viu Fargo matar os pais de Zeph no acampamento, mas Fargo é esperto e começa a manipulá-lo, assim como meu ex. Ele afirma que os pais de Zeph eram inimigos do reino, então foi forçado a matá-los. O careca parece não ter cérebro, assim como o cabelo, pois acredita imediatamente e diz a Zell e aos outros que foi apenas um mal-entendido. Fargo percebe imediatamente que os intrusos estão aqui e esfaqueia o centurião 2 vezes no corpo, mas antes que pudesse acabar com o careca, Zell entra em ação e bloqueia o ataque. Fargo recua enquanto Zell salta em sua direção, mas ele consegue bloquear o ataque do pequeno herói no último momento. Percebendo que em seu estado enfraquecido seria difícil enfrentar Zell, ele decide armar uma armadilha para ele e oferece fazer um acordo. Zell, no entanto, não está com disposição e afirma que vai matá-lo ali mesmo, e depois levar as donzelas de volta aos seus lugares. Fargo, no entanto, ri como um maníaco antes de revelar que transformou quase todas as garotas em zumbis vivos. Zell é consumido pela raiva e imediatamente ataca Fargo com toda a sua força, mas o desgraçado consegue bloquear o ataque antes de passar para a ofensiva, forçando Zell a recuar enquanto tenta se defender contra os incontáveis tentáculos. Zell é empurrado para trás mais uma vez enquanto Wade lhe diz para usar suas próprias espadas negras contra esse monstro. Zell responde que não pode usar todos os seus poderes quando não consegue ver a lua, o que significa que ele está em grande desvantagem aqui. Wade percebe isso e imediatamente pula para ajudar, seguida por Dani que vai na outra direção, criando um ataque de pinça de ambos os lados. Fargo vê isso facilmente e ri enquanto decide ignorar os outros 2 perdedores e concentra todos os seus tentáculos em Zell. Felizmente, Zell consegue evadir os ataques mais uma vez, mas Fargo encontra uma abertura e desarma Zell antes de esfaqueá-lo no braço. Fargo está prestes a terminar o trabalho quando o centurião lança a adaga especial com o brasão do Landgrave em direção a Zell. Ele a pega facilmente e, para o horror de Fargo, ele tira a adaga e salta em direção ao monstro antes de esfaqueá-lo na cabeça, encerrando sua história ali mesmo.
Zell se levanta mais uma vez e, sem dizer outra palavra, diz a Wade e Dani para segui-lo para a próxima sala enquanto deixam o centurião chorar sobre o morto Fargo. Logo eles entram no cofre interno onde o santuário está localizado e avistam Landgrave parado lá com os cientistas mascarados enquanto Sharon, a princesa, está amarrada a um altar enquanto alguns tentáculos estranhos sugam a força vital dela. Zell começa a fazer o que faz de melhor, que é cortar qualquer um que se aproxime dele, enquanto os cientistas tremem de medo. Landgrave, no entanto, ainda não parece muito preocupado, pois diz a eles para continuarem seu trabalho. Mas logo Ed e Dani também entram na câmara e imediatamente se dirigem a Sharon. Eles matam os cientistas restantes e libertam Sharon do altar onde ela está deitada quase sem vida. Landgrave fica furioso e grita com eles que ele é o herói que salvou o reino e cada um deles das mãos malignas do Império inimigo e que deveriam beijar seus pés por isso, em vez de lutar contra ele. Mas isso só deixa Zell mais triste, enquanto se pergunta se houve um tempo em que Landgrave era um guerreiro nobre. Landgrave ainda não reconhece Zell e se pergunta por que esse garoto está olhando para ele com tanta pena, mas antes que pudesse entender quem ele era, Zell o ataca com um golpe rápido. Landgrave, no entanto, é muito mais rápido do que parece, pois desvia dos ataques com alguns movimentos ágeis e volta ao chão. Zell tenta atacar novamente, mas Landgrave bloqueia seu golpe com sua própria espada e o empurra para trás. Ele ri de Zell, afirmando que ele não é forte o suficiente para enfrentá-lo, enquanto Zell amaldiçoa o fato de não poder ver a lua agora. Desta vez, Landgrave parte para o ataque e tenta atingir Zell, que desvia do golpe antes de bloquear um chute forte também. Landgrave imediatamente lança algumas adagas que Zell desvia, mas Landgrave continua avançando e força Zell a recuar com uma enxurrada de ataques. Landgrave percebe que precisa fazer algo sujo, então ele secretamente pega outra adaga e consegue cortar Zell nas costas. Antes que pudesse comemorar, no entanto, Landgrave percebe que ele também foi cortado no processo. Com raiva dessa falta de respeito, Landgrave joga a cautela ao vento e ataca Zell de frente, mas desta vez, Zell leva a melhor e o corta nas costas. Ele sabe que Landgrave avança de cabeça sempre que fica com raiva, então o provoca ainda mais, o que acaba funcionando, pois Landgrave se lança com tudo para acertar um golpe, apenas para ser cortado várias vezes pelo corpo. Isso se transforma em um banho de sangue total, enquanto Zell e Landgrave se atacam repetidamente sem pausas, quando de repente Landgrave percebe que esses ataques lhe parecem familiares. Ele recua e pergunta de onde ele aprendeu esses movimentos, mas assim que Zell assume uma postura novamente, Landgrave é forçado a lembrar que ele é um dos heróis que eles mataram para se salvar. Zell aproveita essa confusão e usa o choque de Landgrave contra ele ao desferir um ataque especial, esfaqueando Landgrave por todo o corpo. Landgrave cai no chão enquanto Zell se força a terminar o trabalho. Landgrave não consegue acreditar no que vê e pergunta como diabos Zell conseguiu ficar vivo quando foi despedaçado e jogado de um penhasco. Mas Zell se recusa a responder e avança para o golpe final. Pouco antes de ele conseguir desferir o golpe final, um grupo de guerreiras armadas emerge e bloqueia seus ataques antes de cercá-lo por todos os lados. Zell está muito cansado para lutar e desaba no chão enquanto Landgrave pergunta ansiosamente qual é o segredo para ele parecer tão jovem mesmo após 20 anos. Zell percebe que Landgrave estava usando todas aquelas mulheres demi-humanas para reverter seu envelhecimento, enquanto Landgrave diz aos cientistas que eles receberam o espécime perfeito para fazer o experimento. Ele instrui os cientistas a colocarem um inseto da maldição nele, o que basicamente o tornaria um escravo, mas antes que pudessem fazer qualquer coisa, Zell acaba enlouquecendo quando um monte de tentáculos negros emerge de seu corpo, matando os cientistas ao seu redor. Landgrave percebe que há algo muito errado e ordena que os guerreiros o matem, mas Zell simplesmente ri e espanca a mulher como um caipira americano típico. Landgrave começa a gritar como dizendo às guerreiras para matarem o monstro, mas Zell rapidamente as derrota e as manda de volta para a cozinha. Landgrave fica horrorizado com essa cena, mas antes que ele possa fugir, uma pedra gigante cai do teto e o esmaga. Zell ri como um completo psicopata enquanto causa morte e destruição a todos ao seu redor, assustando até mesmo Wide e Dani. Mas sua raiva é apenas contra Landgrave. Um dos cientistas não sabe interpretar o ambiente e pergunta se poderia fazer alguns experimentos nele, e Zell responde cortando-o ao meio. Landgrave não consegue acreditar que isso está acontecendo com ele e rasteja no chão enquanto Zell lhe diz que ele é tão canalha quanto antes, o que tornaria muito mais fácil matá-lo. Landgrave implora por sua vida, mas Zell corta seu braço, afirmando que não haverá misericórdia para ele. Landgrave novamente decide manipular e fazer gaslighting em Zell, lembrando-o de todas as vezes que lutaram juntos e se ajudaram. Mas ao contrário do meu ex, Landgrave não é muito bom nisso, o que resulta em sua morte quando Zell o transforma em queijo suíço ao esfaqueá-lo por todo o corpo. Tanto Wide quanto Dani assistem horrorizados enquanto Zell olha para o corpo morto de Landgrave, afirmando que ainda faltam 6, mas logo seus poderes se esgotam e ele cai no chão inconsciente.
Dani rapidamente o agarra e percebe que seu corpo está muito magro e fraco. Ela começa a entrar em pânico, mas sua irmã mais velha diz para não se preocupar, pois Zell vai sobreviver a isso. Segundo ela, ele acabou perdendo o controle sobre seus poderes e liberou uma grande quantidade de uma vez, mas deve se recuperar com descanso suficiente. Isso foi um alívio, mas os problemas não parecem terminar, pois a caverna começa a ceder e a água de um lago próximo começa a invadir os corredores. Dani imediatamente carrega Zell sobre o ombro e corre em direção à saída, seguida por Wide e Sharon, e no caminho eles também avistam o Centurião que ainda não consegue superar a morte de Fargo e acaba morrendo nos túneis em colapso. De alguma forma, Wide e Dani conseguem atravessar o complexo sistema de cavernas e encontram seu dragão antes de lançar-se aos céus novamente para fugir o mais longe possível. Os guardas observam o dragão voar no céu, o que os confunde, e rapidamente começam a procurar Landgrave no castelo, o que dá a Zell e seu grupo tempo suficiente para desaparecer nas montanhas. Alguns dias se passam depois disso, e os soldados ainda não conseguem encontrar Landgrave em meio aos escombros. Uma reunião é marcada para os altos funcionários, onde é oficialmente declarado que Landgrave está morto, e seu funeral ocorrerá na própria cidade. A cidade inteira entra em luto enquanto o cortejo de Landgrave é levado pelas ruas de forma magnífica, enquanto os plebeus jogam flores e choram por ele. Pip e Alt assistem a tudo isso à distância, sem saber das últimas novidades, mas quando percebem que Landgrave está morto, soltam um suspiro de alívio, esperando que isso signifique que Zell e os outros estão vivos e bem. Para sua surpresa, Witch, vestido como um monge, os encontra no beco e os leva de volta ao esconderijo onde Zell está se recuperando. O esconderijo acaba por ser uma caverna no fundo da floresta na montanha, onde encontram Zell, Dani e Sharon descansando. Pip pula em Zell com lágrimas nos olhos e pergunta por que ele parece tão pequeno. O próprio Zell não sabe exatamente o que aconteceu, mas promete que em breve voltará ao normal. Na manhã seguinte, ele os leva a um lugar sagrado onde lutou contra as adversidades há 20 anos com seus companheiros soldados e heróis, mas foi traído. De repente, ele ouve uma procissão do funeral do Landgrave chegando a este local, o que o enche de pavor e raiva, pois este lugar é sagrado para ele e agora será arruinado. Mas ele se controla e recua enquanto os soldados juram vingar-se dos traidores que mataram seu herói. Ele olha para o seu grupo e diz que todos devem deixá-lo agora, pois ele é um inimigo de todo o reino e será caçado todos os dias de sua vida. Mas ainda assim, ele não vai parar e matará todos os 6 heróis restantes. Naquela noite, todos têm um sono agitado enquanto se perguntam o que fazer a seguir, mas Althea, Dani e Pip decidem ficar com Zell para o que der e 4, enquanto Weed decide voltar para poder levar Sharon para um lugar seguro e protegê-la. Todo o reino parece estar em alerta máximo desde que o rei convocou uma reunião com todos os 6 heróis restantes e lhes disse para ficarem atentos a este assassino de heróis que matou Landgrave. Um dos heróis chamado Barrister fica um pouco nervoso demais, pois percebe que seu território está muito próximo ao de Landgrave, e o traidor provavelmente entrará em sua área em seguida. Ele imediatamente reforça a segurança e ordena uma caçada total para encontrar o traidor. Mas, ao contrário dos soldados de Landgrave, esses soldados são bandidos implacáveis que usam essa caçada como desculpa para saquear e pilhar as aldeias na área, fingindo procurar por Zell. Enquanto estavam saqueando uma dessas aldeias, Zell decide agir e se aproxima abertamente. Os soldados ficam confusos a princípio, sem pensar que essa criança poderia ter alguma importância, mas um dos soldados reconhece o cabelo branco e o olho assustado. Todos atacam Zell de uma vez, mas ele os derrota rapidamente com um único golpe antes de seguir em frente. Enquanto ele lidava com esses soldados nas aldeias, o Tia e as garotas foram enviadas para uma taverna onde estavam atuando como artistas para obter o máximo de informações possível sobre este território. Pip não gosta muito de ser artista, mas sua dança com Dani é o assunto da cidade no momento, e todos querem vê-los. Certa noite, enquanto alguns atores encenavam uma peça sobre Zell e como ele traiçoeiramente matou Landgrave, alguns soldados entraram na taverna e os afastaram. Eles disseram aos atores para sumirem, pois estavam ali para ver as garotas dançarem. Mas antes que o soldado pudesse machucar um dos atores, Dani imediatamente entra em ação e bloqueia seu golpe. Infelizmente para ela, a espada do soldado é muito mais forte e corta seu bastão de madeira, deixando-a desarmada. Mas antes que o soldado pudesse atacar, um dos homens da plateia chamado Fist o agarra por trás antes de jogá-lo longe. Ele afirma que esses atores estão fazendo o melhor para contar uma história e que todos deveriam respeitar isso. Mas os soldados pensam de outra forma e tentam atacá-lo, apenas para terem seus braços e pernas quebrados. Logo o homem sai da taverna enquanto Zell estava parado do lado de fora entre a multidão. Ele percebe que o homem é um dos espadachins mais fortes do país e está atualmente trabalhando para Glenn, então decide que este não é o momento certo para entrar e se esconder. Alguns dias se passam depois disso, quando um dia 4 cavaleiros entram no quarto de Pip para procurar o assassino de heróis. Pip fica chocada, pois um dos homens de óculos tem um espírito especial que pode detectar semi-humanos. O espírito cheira Pip por um momento como um cão farejador antes de se afastar, enquanto Pip está extremamente assustada, pensando em como pode contar aos outros sobre esse novo acontecimento.
De repente, o espírito capta um novo cheiro e começa a brilhar intensamente, então os 4 cavaleiros saem imediatamente seguindo o novo rastro. Sem saber de tudo isso, Zell estava caminhando pelos corredores pensando em seu próximo movimento quando de repente se depara com os 4 cavaleiros. O espírito começa a brilhar intensamente, indicando que este é o homem que eles estavam procurando, enquanto a líder dos cavaleiros, chamada Elsaria, se apresenta e diz a Zell para se render imediatamente. Do outro lado do Império, Fist viaja de volta para a cidade sob o controle de Glenn, onde o encontra treinando na Academia de Espadachins Lendários. Sem qualquer aviso, Fist salta por todos os guardas e soldados com extrema facilidade e tenta atacar o próprio Glenn. Seu ataque é bloqueado pelo herói, enquanto os outros guardas ficam horrorizados ao ver um herói sendo atacado. Fist diz a Glenn que seus guardas são muito lentos, mas Glenn não está com humor para se divertir e o leva para seu quarto para uma reunião. Ele pergunta a Fist se ele ouviu falar sobre o assassino de heróis traidor que está vagando pelo país e ordena que Fist mate esse traidor e traga sua cabeça para ele. Fist nem pisca e aceita imediatamente a missão, enquanto o resto dos guardas seniores fervem de raiva, pois são mais velhos que ele, e ainda assim o herói o escolheu para uma missão tão importante. Um dos cavaleiros seniores, chamado Rosen, no entanto, diz a eles para não levarem para o lado pessoal, pois Glenn conhece Fist há muito tempo e até o deixou sob os cuidados de seu antigo mestre, Glee, que dirige a academia. Segundo ele, Fist é um dos espadachins mais fortes do país atualmente e uma das únicas pessoas que poderia sonhar em herdar o título de espadachim mais forte que uma vez foi de Zell. De volta ao telhado, Glenn observa os homens treinarem ao lado de Glee e pergunta se ela ainda está brava com ele por ter matado Zell. A voz de Glee fica carregada de emoções ao afirmar que nunca poderá perdoá-lo por ter feito isso, já que Zell era o jovem mais talentoso e dotado que ela já havia treinado. Aos 16 anos, ele já era o espadachim mais forte do mundo e seus poderes cresciam a cada dia. Mais do que isso, ele era como um filho adotivo, já que ela o criou desde que era um jovem órfão. Ela afirma que ainda acha muito difícil acreditar que Zell poderia trair o país, pois ele era uma das pessoas mais doces e justas que ela já conheceu. Glenn olha para baixo tristemente e finalmente revela que Zell, na verdade, não traiu o reino de forma voluntária e seu coração estava no lugar certo, mas ele estava tão ciumento de seus talentos que acabaram matando ele e os outros 3 heróis. Glee fica chocada com essa revelação e, com os olhos cheios de lágrimas, ela pergunta por que ele teve que manchar seu nome e chamá-lo de traidor, se ele nunca fez nada de errado. Glenn diz a ela que deve manter a boca fechada e servir fielmente ao reino conforme seus votos. Caso contrário, Glenn não terá outra escolha a não ser matá-la. Glee segura as lágrimas e diz a ele que não tem medo dele, mas ao mesmo tempo sabe que seu dever para com o reino é mais importante do que seu ódio pessoal, então continuará trabalhando pela paz do país. De volta ao território de Barrister, os 4 cavaleiros perseguem Zell pelos telhados e o atacam por trás enquanto ele continua se defendendo e bloqueando o ataque enquanto foge. Elsaria o chama de covarde e grita para ele enfrentá-los, mas Zell não tem essa opção, já que ele guardou todo o seu equipamento e armas em um esconderijo subterrâneo enquanto estava escondido na cidade. De repente, porém, Dany salta para o telhado empunhando suas espadas e diz aos 4 cavaleiros para recuarem. Elsaria fica surpresa ao saber que o traidor tem amigos, mas isso provoca Dany, que grita para Elsaria parar de chamá-lo de traidor, já que ele fez a coisa certa ao matar Landgrave. Ela afirma que Elsaria não tem ideia de que está trabalhando para os monstros mais insanos da Terra, enquanto Zell é o verdadeiro herói por quem ela está disposta a morrer lutando. Com isso, ela salta em direção a Elsaria com suas espadas, mas seus companheiros imediatamente jogam correntes nela. Felizmente, Zell desvia as correntes enquanto Dany enfrenta Elsaria repetidamente, enquanto Zell continua sendo atacado por seus companheiros. Logo se transforma em uma luta mortal total, enquanto Zell luta por sua vida com suas pequenas adagas, enquanto Dany tenta acompanhar Elsaria. Infelizmente, porém, eles estão em menor número e o nerd do grupo de Elsaria usa magia de fogo para afastá-la. Dany, no entanto, não é fraca e se levanta novamente para lutar enquanto Zell grita para ela recuar, já que não podem lutar ali. Por causa de seu estilo de luta impensado, Zell não consegue se concentrar nos inimigos e está constantemente distraído por ela. Os oponentes aproveitam isso e um deles lança uma faca nela, apunhalando-a nas costas. Dany cai no chão de dor, mas felizmente Zell a segura e pula do prédio para o barco que espera abaixo. Altya imediatamente começa a remar e, de alguma forma, eles conseguem escapar dos 4 cavaleiros para o esconderijo deles. Altya e Pip começam a tratar Dany, que fica febril por causa dos ferimentos, enquanto Zell afirma com raiva que não pode lutar com uma lutadora tão imatura. Ele diz a Altya que precisa sair desse lugar porque o nerd tem um espírito que pode rastreá-lo facilmente. Tão tarde da noite, ele atravessa os túneis subterrâneos e pega seu equipamento antes de sair, enquanto pensa que, se tudo estivesse bem, ele poderia ter ensinado novos espadachins ao lado de seu professor Glee. E lá Dany poderia ter se tornado um grande espadachim, já que ele tem muito talento bruto. Seus pensamentos são interrompidos pelos 4 cavaleiros que estão esperando ele sair e o cercam por todos os lados. A batalha começa e os 4 cavaleiros imediatamente começam a atacá-lo de todos os lados, não o deixando descansar nem por um momento. Mas Zell continua a superá-los enquanto encontra brechas na defesa deles, e até consegue desferir um golpe contra Elsaria, embora apenas em sua armadura.
Um dos cavaleiros se pergunta se eles conseguirão derrubar este homem, mas o outro o tranquiliza dizendo que a batalha está praticamente ganha, já que o nerd finalmente criou uma barreira ao redor desta área que fará Zell ficar lento e cansado antes de colocá-lo para dormir. Zell imediatamente começa a sentir os efeitos enquanto cai no chão, cansado, incapaz de entender o que está acontecendo com seu corpo, enquanto Elsaria caminha lentamente em sua direção, afirmando que ele não precisa se preocupar, pois não sentirá nada quando ela cortar sua cabeça. Ela levanta a espada e a abaixa, mas para sua surpresa, Zell ainda tem força suficiente para bloquear o ataque com os braços. De repente, a barreira ao redor deles cai e Zell imediatamente recupera sua energia e desvia do ataque antes de recuar. Ele olha ao redor e vê Dany ferido caminhando em sua direção com um pedaço de talismã rasgado que quebrou a barreira. Dany imediatamente se junta à batalha onde ela é atacada por um dos cavaleiros, mas bloqueia a adaga e fica ao lado de Zell corajosamente. A batalha começa novamente enquanto Elsaria ataca Zell, que bloqueia e desvia de seus ataques ao perceber que ainda não se recuperou completamente. Ele olha para Dany pois ela pode precisar de sua ajuda, mas para sua surpresa, Dany parece ter aprendido com seu erro e está lutando com muito mais cuidado desta vez. Eles se reagrupam mais uma vez e tudo parece estar indo bem, quando de repente, as paredes atrás deles explodem e Dany acaba ficando gravemente ferida. Zell está tão confuso quanto os 4 cavaleiros quando veem flechas flamejantes caindo do céu, enquanto o povo comum corre para a segurança. Elsaria percebe imediatamente que isso é obra de Barrister, que está tão paranoico que decidiu arrasar a cidade para encontrar seu possível assassino. Felizmente, essa pequena distração dá a Zell tempo suficiente, e ele foge da cena junto com Dany para um lugar seguro. Ele coloca Dany no chão para verificar como ela está, apenas para perceber que sua condição é muito ruim. Ela parece ter quebrado vários ossos e até seu pulso está muito fraco. Lágrimas escorrem de seus olhos enquanto ela olha para Zell e pergunta se foi bem. Zell imediatamente pega a mão dela e diz para ela relaxar, pois ela foi incrível e que ele está muito orgulhoso dela. Isso lhe dá algum conforto, mas seus ferimentos são muito graves, e logo ela começa a lutar para se manter viva. Zell grita para ela controlar a respiração e lutar pela vida, mas lentamente seu corpo fica mole enquanto a força vital começa a sair de seu corpo. Zell percebe que ela está praticamente morta. Quando ela para de responder completamente, então em um último esforço ele tira sua espada e a lambe com a língua, fazendo o sangue escorrer pela sua boca. Imediatamente depois, ele beija Dany nos lábios, transferindo parte de sua força vital para a garganta dela, mas acho que foi apenas uma desculpa para conseguir alguma ação. Lágrimas começam a se formar em seus olhos enquanto ele reza a Deus para que sua técnica funcione, e para sua surpresa, Dany começa a se contorcer de dor no chão. Mas isso ainda significa que ela está viva. Ele diz a ela para aceitar seu sangue e não lutar contra isso enquanto explosões da artilharia destroem completamente várias casas. Enquanto isso, o exército de Barrister consegue criar um buraco enorme nas muralhas, maior do que o que está no meu coração. Eles invadem a cidade como indianos enquanto os elefantes começam a marchar e os soldados começam a saquear qualquer loja que encontram. Felizmente, Elsaria chega a tempo e ordena a um dos capitães que pare com essa loucura imediatamente, já que eles não têm o direito de atacar a cidade. O capitão fica assustado, já que Elsaria é filha de um nobre rico e poderoso, mas um dos comandantes intervém e diz a Elsaria que eles têm todo o direito de destruir a cidade inteira, pois as pessoas e o senhor daqui estão escondendo os assassinos que estão dispostos a matar o Lord Barrister, e uma ofensa como essa significa destruição total. Elsaria tenta argumentar e pede algum tipo de prova, mas assim como meu pai, o comandante grita que não precisa de nenhuma prova para suas alegações absurdas. Ele promete arrasar esta cidade e executar seu senhor no momento em que o capturarem. Elsaria está chocada e se pergunta por que diabos um herói nomearia um comandante tão vil e bárbaro. O comandante, por outro lado, simplesmente ri e diz a Elsaria e seu grupo para se afastarem e observarem a distância sem interferir, ou seu exército os destruirá também. Depois disso, o comandante ordena que seu exército avance em direção à mansão do senhor e a derrube tijolo por tijolo antes de trazer o senhor até ele. Os soldados imediatamente entram em ação enquanto começam a caminhar à frente, enquanto Elsaria grita para seu grupo que eles precisam de um plano para superar esse problema. Enquanto isso acontecia, Zell ainda estava sentado com Dany, esperando que ela recobrasse a consciência, e para sua surpresa, Dany acaba tossindo e realmente abre os olhos, agradecendo a Zell por salvar sua vida. Zell sente uma onda de alívio ao se levantar e dizer a ela para esperar até a lua nascer, pois isso lhe dará a energia que precisa, e uma vez descansada, ela deve ir encontrá-lo, pois ele pode precisar de apoio nesta luta. Enquanto isso, os soldados começam a destruir a cidade com seus elefantes e a queimar tudo até o chão, enquanto as crianças e suas mães correm em todas as direções, perguntando-se por que um herói que deveria ser seu salvador quer matá-los tão desesperadamente. A cidade começa a implodir enquanto 2 do grupo de mercenários dentro da cidade quase acabam em uma guerra civil ao tentar descobrir uma maneira de derrotar este exército, enquanto Elsaria se sente completamente impotente ao lembrar de Dany dizendo a ela que os heróis que ela está tentando defender são na verdade monstros. O comandante e o capitão observam a destruição de cima, mas o comandante ainda não está satisfeito com o nível de destruição causado, então ele diz às tropas para irem de porta em cada casa e começarem a puni-los por permitirem que um rebelde ficasse na cidade.
Elsaria não consegue acreditar nisso enquanto os soldados começam a matar homens e mulheres inocentes por toda a cidade. Ela tenta ajudar uma criança e sua mãe, mas é impedida pelos membros do seu grupo, que afirmam que não há nada que ela possa fazer aqui. Lágrimas escorrem por suas bochechas enquanto ela luta para se libertar e salvar a vida daquela criança, mas para sua surpresa, Zell chega no último momento, cortando a cabeça do soldado com um único golpe. O outro soldado fica tão horrorizado que cai no chão de medo enquanto Zell proclama que ele é o matador de heróis que eles estavam procurando. O soldado grita por reforços e logo um pelotão de soldados aparece com seu líder para derrubar o matador de heróis. Todos eles ficam frente a frente com Zell, mas todos estão com muito medo de enfrentá-lo, o que irrita o líder deles, enquanto Zell os zomba por estarem com medo dele enquanto se divertiam tanto matando pessoas inocentes que não podem se defender. Finalmente, alguns soldados juntam coragem e o atacam, mas Zell não tem dificuldade em cortá-los antes de passar para o próximo grupo de soldados que ele corta como se estivesse cortando um bolo. Alguns dos soldados tentam usar suas lanças como vantagem, mas Zell é rápido demais e fecha a distância antes de cortá-los em pedaços também. O líder do pelotão grita para seus arqueiros acertarem-no, mas Zell consegue desviar das flechas e matá-los antes de ir atrás do próprio líder do pelotão. Ele mata o líder do pelotão sem problemas e grita para os civis correrem para a segurança. Enquanto isso, Altia consegue parar a guerra civil entre os dois grupos de mercenários, já que conhecia ambos os líderes e os ajudou a entrar clandestinamente na cidade interna. Ela consegue uni-los e, junto com os civis armados, decidem lutar contra o exército do herói. De volta à linha de frente, o capitão sente-se confiante sobre as chances de vitória, já que Zell é apenas um homem contra um exército enorme e não há como ele sair vivo desta batalha. Infelizmente, ele logo ouve sobre os civis montando um contra-ataque e sua confiança começa a desaparecer lentamente. Liderados por Althea, os dois grupos de mercenários começam a romper as fileiras inimigas, enquanto os civis usam escudos para se proteger das flechas. Elsaria e seu grupo percebem que Zell sozinho basicamente virou o rumo da batalha completamente, e ele está muito perto de quebrar o espírito das forças inimigas, mas eles também percebem que ele está ficando cansado agora. Elsaria toma uma decisão difícil e decide basicamente unir forças com Zell, e ordena que seu grupo defenda os civis inocentes das forças inimigas. Antes que possam partir, no entanto, uma onda de terror percorre as forças inimigas enquanto eles gritam sobre uma garota extremamente forte que os está matando por trás. Essa garota acaba sendo a própria Dani, que agora tem cabelo branco e pequenos pedaços de pena no corpo por algum motivo. Ela rapidamente derrota os inimigos à sua frente e se reúne com Zell, que fica feliz em vê-la de pé novamente. Ele pergunta se ela gostaria de lutar com ele, e ela concorda ansiosamente com essa oportunidade. Logo, a luta começa novamente, mas os inimigos não são páreo para o poder combinado de Zell e Dani juntos, enquanto derrotam todo o pelotão em tempo recorde. Isso quebra a confiança do inimigo, pois os soldados começam a fugir, mas sua fuga é interrompida por Elsaria e seu grupo, que começam a eliminar os soldados um por um. Zell e Dani continuam a eliminar qualquer um que cruze seu caminho, e logo até o comandante decide fugir, mas diz ao capitão para manter a linha e promete trazer reforços. No entanto, os soldados perdem completamente a esperança ao verem seu comandante fugir, e todos começam a correr da luta enquanto são perseguidos pelos habitantes da cidade. Com um esquadrão de cavaleiros de dragão para lançar fogo infernal enquanto uma unidade de elefantes também entra na cidade, o capitão pensa que a batalha acabou agora, mas Barrister parece ter enlouquecido ao destruir sua própria unidade de elefantes sem motivo algum. O capitão percebe que seu herói é louco e começa a correr por sua vida entre os becos, onde é parado por Elsaria e sua equipe. Eles pedem para ele revelar todas as informações que tem sobre Barrister, mas o capitão decide fugir apenas para ser algemado pelo grupo de Elsaria. De volta ao campo de batalha, o líder mercenário lentamente começa a perder a esperança enquanto observa o esquadrão de dragões voando acima, e um pedaço de destroço teria esmagado se não fosse por Zell, que o despedaçou com sua espada e diz ao líder mercenário para se levantar e lutar novamente. Zell decide que a equipe de dragões precisa ser cuidada o mais rápido possível, então ele diz a Dani para segui-lo enquanto pula de uma viga para outra antes de se lançar no céu iluminado pela lua. De repente, um monte de espadas mágicas aparece de seu corpo, enquanto ele rapidamente cuida de vários cavaleiros de dragão de uma vez. Todos ficam chocados com essa demonstração, e os cavaleiros de dragão estão cheios de medo, pois nem sabem contra que tipo de monstro estão lutando. Dani também entra em ação ao tomar controle de um dos dragões e começa a matar qualquer um que ouse cruzar seu caminho. Alguns dos magos tentam lançar a Avada Kedavra nele, mas a espada de Zell consegue bloquear e refletir a magia de volta para o usuário, matando-o imediatamente. Zell salta para uma das torres do relógio, enquanto os habitantes da cidade o observam com admiração ao perceberem que Zell é o verdadeiro herói que os está protegendo desses monstros. O comandante ordena que o esquadrão de dragões concentre todos os seus ataques no matador de heróis, mas antes que pudessem lançar um ataque, os mercenários começam a derrubá-los do céu com a ajuda de suas enormes bestas que roubaram diretamente de Game of Thrones.
As bestas são muito eficazes, pois derrubam a maioria dos dragões, ganhando uma grande vantagem enquanto o líder dos mercenários proclama Zell como seu herói. A princípio, os locais ficam chocados, mas logo se juntam em coro, aclamando Zell como seu herói enquanto a batalha continua. Zell, no entanto, não se importa muito, pois está focado na batalha e começa a cuidar do restante do esquadrão de dragões antes de pular no dragão que Dany estava montando. O comandante mais uma vez percebe que não é páreo para Zell e decide fugir, após ordenar que os homens continuem lutando enquanto ele busca mais reforços. Isso obviamente não agradou aos soldados, que imediatamente perderam a vontade de lutar enquanto Zell os derrotava um por um. O comandante percebe que há apenas uma maneira de vencer a luta, que é tomar controle de um dos navios de guerra criados por Glenn, que está escondido na cidade. Ele pensa em como Barristan lhe dará tantas riquezas se ele conseguir vencer esta batalha por ele. Mas antes que pudesse chegar ao local onde o navio estava escondido, o próprio navio começa a flutuar no ar enquanto o capitão estava pendurado em uma corda. O comandante percebe que o capitão deve ter sido pego, e já contou tudo para Elsária e sua tripulação. Por outro lado, Barristan não tem ideia desse desenvolvimento e pensa que um de seus homens já capturou a nau capitânia de Glenn e agora está trazendo-a para Barristan. Isso lhe dá muitas opções, pois ele pode simplesmente transformar toda a cidade em pó e cinzas agora, sem medo de danificar o navio. Ele se lembra de como seu pedido de criar seu próprio navio de guerra foi rejeitado sem qualquer explicação, mesmo que Glenn tenha construído um para si sem problema algum. Isso realmente afetou Barristan, que começou a odiar Glenn por sempre agir como se eles não fossem iguais, quando na realidade ambos são heróis. Ele se lembra do tempo na floresta, quando os 7 heróis estavam reunidos em volta de uma fogueira, enquanto se perguntavam como os 4 heróis conseguiriam sair vivos dessa batalha. Glenn afirma que Zell é um cara que já enfrentou muitas probabilidades impossíveis, mas de alguma forma conseguiu sair vitorioso e todas com um sorriso no rosto. De repente, eles se perguntam o que farão se ele realmente conseguir vencer essa batalha impossível também. Landgrave afirma que Zell é um bom amigo e provavelmente não contará ao rei que os heróis restantes estavam escondidos na floresta, mas Glenn não tem tanta certeza e afirma que eles precisam estar preparados caso Zell consiga sair dessa batalha também. Enquanto ele estava passando por essa crise, Zell estava derrubando seus homens à esquerda e à direita e indo direto para seu castelo flutuante. Os Cavaleiros Magos tentam detê-lo com sua magia, mas Dany consegue desviar de todos eles antes que Zell os corte com suas espadas mágicas. Finalmente, Barristan percebe Zell voando diretamente em sua direção e decide derrubá-lo do céu usando seu mega canhão. Mas, felizmente para Zell, a mira de Barristan é semelhante a eu tentando acertar o vaso enquanto estou bêbado. Elsária percebe que Barristan perdeu completamente o controle e pede ao membro de seu grupo para armar o navio de batalha, pois vão tentar destruir o castelo de Barristan do céu. Ela pede desculpas à sua equipe por envolvê-los nessa situação, pois ao seguir suas ordens, eles vão atacar um herói do país, o que é um crime muito grave, mas sua equipe afirma que vão sair dessa de uma forma ou de outra, e que é ela quem terá que enfrentar o grosso do dano, já que é uma nobre bem conhecida. Ela sorri, afirmando que essa tática implacável definitivamente prejudicará um pouco a posição de seu pai, mas seu pai a criou para lutar contra a injustiça, que é exatamente o que ela está fazendo. Ela ordena que armem o canhão imediatamente, e uma vez que tudo esteja pronto, dá a ordem para disparar. Imediatamente, uma espada gigante emerge do navio de guerra, disparando um ataque de relâmpago extremamente forte que destrói qualquer um em seu caminho, enquanto também danifica seriamente o castelo flutuante. O advogado fica chocado ao ver que o navio de guerra está atirando nele, já que pensava ter o comando sobre ele, e isso realmente o abala, fazendo-o começar a chorar e ordenar um contra-ataque. A artilharia do castelo dispara um raio em resposta, mas felizmente o navio de guerra é muito mais rápido e consegue desviar do ataque por alguns centímetros. Enquanto isso está acontecendo, Dany está tendo dificuldade para sair da linha de ataque e está preocupada que possam ser pegos no próximo, mas Zell diz a ela para ficar perto das paredes e subir direto pelas torres. Dany segue suas ordens e consegue chegar com segurança à torre superior onde Barristan está escondido. O herói feio fica chocado ao ver Zell bem do lado de fora de sua janela, enquanto ele diz a Dany para se afastar por agora e voltar para buscá-lo mais tarde. Sem perder um segundo depois disso, Zell salta do dragão e usa suas espadas para quebrar a janela e entrar em sua fortaleza. Barristan, no entanto, consegue escapar daquela área e começa a correr pelas escadas tentando encontrar um lugar para se esconder, enquanto se lembra de como Zell sempre estava lá para ajudá-lo. Mas ele ainda assim o matou a sangue frio. Enquanto isso, Elsária não tem ideia de que Zell ainda está na fortaleza flutuante enquanto ordena outro ataque ao castelo, abalando-o completamente. Zell espreita pela janela e percebe que todos os ocupantes do castelo estão evacuando através de cápsulas de segurança e corre, determinado a não deixar Barristan escapar. Enquanto isso, os soldados começam a lutar para entrar na última cápsula de segurança quando Barristan chega à cena, pedindo que se afastem e o deixem entrar.
Sem nem perceber quem é, o soldado o chuta para o chão, mesmo depois de perceber que é o próprio herói. Eles realmente não se importam com uma fuga, deixando-o sozinho enquanto Elsaria dispara outro poderoso feixe no castelo. Um feixe destrói a maior parte do castelo, e quando a poeira assenta, Barrister encontra Zell parado na frente dele. De repente, sua vida começa a passar diante de seus olhos enquanto ele se lembra de como sua família era de empresários, mas ele não tinha cabeça para negócios, mas era razoavelmente forte, então seu pai lhe disse para se tornar um soldado. Ele se lembra de como, quando achou que sua vida estava perdida lutando contra um orc, Zell salvou sua vida sem hesitar. Barrister começa a chorar ao perceber que Zell é o mesmo herói que ele traiu há 20 anos. O próprio Zell fica chocado que Barrister o reconheceu, mas a essa altura Barrister começa a alucinar enquanto chora em palavras sem sentido, e Zell percebe que Barrister enlouqueceu. Ele decide encurtar seu sofrimento e o corta com um único golpe, matando outro grande herói do Império. Zell fica ali contemplando o que deve fazer a seguir quando, de repente, um enorme navio para bem em frente ao castelo destruído. Um dos generais do Império que conhecia Zell antes desce e diz a Zell para parar com essa loucura, mas de repente avista o corpo morto de Barrister deitado no chão em uma poça de sangue. Ele está chocado que Zell conseguiu matar não um, mas 2 heróis sozinho. Zell parece triste e afirma que ainda tem mais 5 para cuidar quando de repente Fist sai do navio também e se aproxima de Zell despreocupadamente, afirmando que ele realmente não se importa com Barrister e que na verdade é bom para ele porque agora a recompensa pela cabeça de Zell é ainda maior. Zell imediatamente o reconhece como o cara da cidade que cuidou daqueles homens turbulentos que estavam importunando Pippi. Fist se apresenta como um humilde cavaleiro sob o comando do herói Glenn e o desafia para um duelo. Fist imediatamente puxa sua espada e assume uma postura que é muito familiar para Zell, surpreendendo-o. Antes que ele pudesse reagir, no entanto, Fist tenta derrubá-lo com toda a sua força, mas Zell ainda tem resistência suficiente para acompanhar sua velocidade enquanto bloqueia e desvia todos os ataques antes de decidir partir para o ataque. As espadas se chocam repetidamente, e Fist logo percebe que pode ter subestimado o matador de heróis, pois Zell começa a ganhar vantagem ao forçar Fist a dar tudo de si. A batalha continua enquanto Fist ganha respeito por seu oponente, enquanto Zell percebe que Fist deve ter sido treinado pelo mesmo mestre que ele, e é por isso que consegue acompanhá-lo. Fist decide intensificar e avança com um golpe por cima, mas Zell novamente consegue desviar seus ataques e o empurra para trás. Fist parece estar se divertindo enquanto elogia a força e resistência de Zell antes de pedir que ele revele seus verdadeiros poderes e tire suas espadas mágicas de seu traseiro. Antes que Zell pudesse responder, no entanto, Dani chega e tenta ajudar Zell, mas é forçado a manter distância, porque o castelo pode desabar a qualquer momento. Fist continua a provocar Zell, afirmando que conhece sua técnica Blackwing que lhe dá um monte de espadas mágicas e afirma que quer lutar com ele em plena força. Fist continua dizendo que agora ele é apenas um escravo que conquistou uma posição alta sob o herói, mas ainda assim é um escravo. Uma vez que ele trouxer a cabeça do infame matador de heróis diante do rei, ele será recompensado tão generosamente que poderá ganhar sua liberdade, após o que provavelmente se tornará um instrutor de espadas também. Com isso, ele decide aumentar o ritmo mais uma vez para forçar Zell a usar sua técnica Blackwing, mas Zell mantém uma atitude calma, bloqueando defensivamente cada ataque com tanta precisão que Fist percebe que este homem pode ter até superado o Mestre Glee em termos de habilidades brutas com a espada. O general olha para a cena com horror ao ver a tragédia se desenrolar diante dele, onde a pessoa conhecida como a espada mais forte do reino está lutando contra um jovem talento que está na linha para herdar esse mesmo título, mas em vez de aprenderem um com o outro, estão tentando se destruir. Fist grita para Zell revelar onde aprendeu esgrima, mas Zell mantém a boca fechada, forçando Fácil a atacar novamente. Zell recua desta vez, percebendo que este corpo jovem em que se transformou não pode realmente aguentar mais do que isso. Fist percebe que algo está segurando Zell e afirma que se ele não pode lutar com força total, então Fist não tem escolha a não ser eliminá-lo aqui e agora. Com essa proclamação, Fist concentra toda a sua atenção na ponta de sua espada antes de explodir em uma enxurrada de ataques rápidos demais para o olho normal testemunhar. Zell, no entanto, mal consegue acompanhar seus movimentos e desvia o ataque enquanto é empurrado para trás a cada golpe. Infelizmente, ele não pode manter isso para sempre, e Fist encontra uma abertura que ele explora e acerta um golpe tão rápido que Zell não consegue reagir a tempo. Sua armadura começa a se quebrar enquanto ele cai de joelhos. Fist não parece estar muito satisfeito, no entanto, ao se virar e afirmar que o que ele tentou foi uma imitação muito grosseira da técnica Blackwing, que Zell deveria ter previsto de longe, já que supostamente dominou essa técnica. Zell se levanta novamente com sua espada apontada para o inimigo, enquanto Fist começa a parecer um pouco entediado e afirma que com seu próximo ataque ele terminará a luta. Zell sorri para Fist pensando em como o Mestre Glee encontrou outro jovem com muito talento bruto, mas ele decide que é hora de terminar esta batalha por agora. As nuvens se afastam e a luz da lua cai nas costas de Zell, enchendo-o de energia, o que o general percebe e tenta avisar Fist,
mas ele já começou seu ataque e avança em direção a Zell com toda a sua força. Desta vez, no entanto, Zell consegue desviar do ataque com extrema facilidade antes de desferir seu próprio golpe Asa Negra, que é tão rápido e forte que Fist nem tem tempo de reagir, pois sua espada se despedaça e múltiplos ferimentos se abrem em seu corpo enquanto ele cai no chão. O general imediatamente corre para verificar Fist, agradecido por ele não estar mortalmente ferido, enquanto Zell diz a Fist que ele estava correto, e que com seu corpo atual, a técnica Blackwing era a única maneira de derrotar Fist. Ele ainda afirma que sentiu hesitação na lâmina de Fist e diz a ele que, uma vez que superar isso, será capaz de dominar a técnica Blackwing também. Logo o castelo começa a desmoronar, mas felizmente Dany está bem do lado de fora com seu dragão e resgata Zell da cena de batalha e vai embora. O general diz a Fist para se recompor, mas Fist parece ter quebrado mentalmente ao perceber que Blackwing é um golpe mortal de um só golpe. Mas ele ainda está vivo, o que significa que Zell realmente mostrou misericórdia e o deixou viver. De volta à cidade, outro pequeno nobre da área próxima decide aproveitar a luta pelo poder e corre para dentro da cidade com seus guardas, onde o líder mercenário ergueu uma bandeira com 4 espadas em homenagem a Zell, o herói deles. O nobre grita para que abaixem a bandeira e se rendam, pois a bandeira indica que estão com um herói traidor assassino. Os civis recusam abertamente suas exigências, alegando que essa bandeira é do verdadeiro herói.